Primeira parte. As fontes da vida interior e seu fim. Prólogo. Sendo a vida interior uma forma cada vez mais consciente da vida da graça em todas as almas generosas, trataremos, em primeiro lugar, da vida da graça, a fim de compreender bem o seu valor. Em seguida, examinaremos em que consiste o organismo espiritual das virtudes infusas e dos dons do Espírito Santo, que existem graças à graça santificante em todas as almas justas. Assim, seremos naturalmente conduzidos a falar da habitação da Santíssima Trindade na alma dos justos, e igualmente da influência constante que nosso Senhor Jesus Cristo, mediador universal, e Maria, mediadora de todas as graças, exercem sobre ela. Essas são as fontes da vida interior. Fontes essas que se encontram em níveis muito elevados, assim como as fontes dos rios têm sua origem nas montanhas mais altas. E por essa razão, descendo de tão alto, nossa vida interior pode elevar-se até Deus e nos conduzir a uma união muito íntima com Ele. Nesta primeira parte, após tratar das fontes da vida interior, abordaremos também o seu fim, ou seja, a perfeição cristã a qual essa vida interior se ordena, e a obrigação de tender a ela, cada um segundo sua condição. Em todas as coisas, é necessário, em primeiro lugar, considerar o fim, pois o fim é o primeiro na intenção, ainda que seja o último na execução. O fim é o primeiro que se busca, embora se alcance por último. Por essa razão, nosso Senhor Jesus Cristo iniciou sua pregação falando das bem-aventuranças, e pelo mesmo motivo, a teologia moral começa pelo tratado do último fim, ao qual todas as nossas ações devem estar ordenadas. A vida interior do cristão pressupõe o estado de graça, que é o oposto do estado de pecado mortal. E no plano atual da providência, toda alma está ou em estado de graça ou em estado de pecado mortal. Em outras palavras, ou está voltada para Deus, o fim último sobrenatural, ou está de costas para Ele. Nenhum homem se encontra no estado puro da natureza, pois todos estão chamados a um fim sobrenatural, que consiste na visão direta de Deus e no amor que segue essa visão. A humanidade foi ordenada a esse soberano fim desde o dia mesmo da criação. E após a queda, é para esse mesmo fim que o Salvador nos conduz. Ele que se ofereceu em sacrifício pela salvação de todos os homens. Sem dúvida, não basta, para levar uma verdadeira vida interior, estar em estado de graça, como está uma criança após o batismo, ou o penitente após a absolvição de seus pecados. A vida interior pressupõe, além disso, a luta contra tudo que nos inclina a voltar ao pecado, e uma constante aspiração da alma em direção a Deus. Porém, se tivéssemos um conhecimento profundo do estado de graça, compreenderíamos que ele não é apenas o princípio e o fundamento de uma vida interior verdadeiramente perfeita, mas também o germe da vida eterna. Convém enfatizar isso desde o início, lembrando as palavras de Santo Tomás. O bem da graça de uma só alma é maior que o bem natural de todo o universo. Suma Teológica 3, que 113, a 9, a de 2, porque a graça é o germe da vida eterna, incomparavelmente superior à vida natural da nossa alma, e até mesmo a dos anjos. Essa consideração é o que melhor pode nos fazer valorizar o preço da graça santificante que recebemos no batismo e que nos é devolvida pela absolvição, caso tenhamos tido a infelicidade de perdê-la. Para compreender o valor de um germe ou semente, precisamos conhecer a planta que dele nascerá. Por exemplo, no campo da natureza, para entender o valor do germe contido em uma bolota, é necessário contemplar o carvalho que dela se originará. No âmbito humano, para compreender o valor da alma racional, que ainda dorme em uma criança, é preciso entender as possibilidades da alma humana em um homem que alcançou o pleno desenvolvimento intelectual. De forma semelhante, não podemos compreender o preço e o valor da graça santificante que reside na alma de uma criança batizada, assim como em todas as almas dos justos, se não considerarmos mesmo que superficialmente o que será o total desenvolvimento dessa graça na vida eterna.
É necessário refletir sobre isso, iluminados pelas próprias palavras do Salvador. Essas palavras são espírito e vida, e ao paladar são mais doces que qualquer comentário. A linguagem do Evangelho, o estilo de Nosso Senhor, nos coloca em contato mais íntimo com a contemplação do que a linguagem técnica da teologia, por mais segura e elevada que seja. Nada é mais saudável do que respirar o ar puríssimo dessas alturas, de onde emanam as águas vivas do rio da doutrina cristã.